eu escrevi, né, porque isso aí vai ficar na minha tela, descanso da minha tela, né? Estava estudando, né, Cássio? Oi? Ele ajuda muito, a Melissa ajuda muito, tá bom? Mas nós temos já um produto mais eficaz, tá? Agora imagina você... Isso. Imagina você tomar o pílula e mais o chazinho de maracujá, tá? O seu marido vai agradecer. Não, sério. Eu acho que o óleo de remédio de clima, acho que foi feito para homem, né? A gente tem... Eu acho que o senhor deve ter sido o senhor Francisco deve ser chamado de Sandro. Ó, menino, vem cá. Ó, aqui, eu não estou aguentando mais, faz alguma coisa aí. Sabe? Ele deve ter chamado o menino foi lá, faz na farmácia, ela vai fazer isso aqui, né? Bom, esse é o nosso chá de maracujá. Agora nós vamos passar para o nosso chá de fruta vermelha. Agora sim, vocês vão ver o que é bom. Isso é muito bom. Eu tomei hoje um litro. Tá? É muito bom isso. Tem hibisco, gooseberry, cranberry e chá vermelho. Pra vocês terem uma ideia, eu sempre tenho na minha casa cranberry fritinha. Eu como cranberry o dia todo. E vocês, todo mundo tem que tomar. Agora, mulheres, por favor, eu acho até que eu vou abrir uma lojinha para vender cranberry. Vocês têm que tomar cranberry. Já vou chegar lá, vocês vão ver, tá? Enquanto isso, tomem chá vermelho, por favor. E eles chamaram de Complex. Isso realmente limpa, ajuda e limpa as células gordurosas. A célula gordurosa, nós nascemos, inclusive, com as células gordurosas. Nascem e elas estão vazias. Elas são depósito. Quando você vai comendo, que vai acumulando gordura, o fígado joga para dentro de uma célula gordurosa, o organismo joga para dentro. Aí ela vai se estufando, aí você vai ficando gordinho, tá bom? Mas ela já existe, mas mesmo no magrinho, só que ela está murchinha. Então, se você não comer demais, ela vai continuar murchinha. E algumas coisas ajudam a diminuir essa coisa engordosa. A primeira delas, e muito importante, é o hibisco, né? Cujo nome científico é aquele hibisco. Visita o hibisco sadaraíta, e é uma substância mágica. A origem dela é na Jamaica, e na Jamaica eles criaram uma coisa chamada água da Jamaica, que é uma bebida típica. É uma infusão da flor de hibisco tomada gelada e tem uma série de propriedades. Uma curiosidade é que chá, a palavra chá, na realidade, é o chá verde. Tudo mais chama-se infusão. Só que ficou popular, agora tudo é chá, tá? Então, só uma curiosidade, não é, tem menor valor, tudo é chá. Mas chá é o chá verde, o resto é infusão. Então, eles fazem, por isso que está aqui, uma infusão de flor de hibisco, né? Então, o hibisco é um antioxidante poderosíssimo. O que os antioxidantes fazem? Combate o estresse oxidativo. O que o estresse oxidativo faz? Doença. Então, ele é um grande preventivo de doenças que a gente possa adquirir. Isso não significa que a gente não vai ou nunca vai ficar doente. Mas se a gente comer adequadamente, se a gente comesse aquilo que a gente tem que comer, eu garanto para vocês, a gente não ficaria doente. Não ficaria doente. Ok? Porque a gente, o Papai do Céu, quando botou a gente, disse assim, olha aqui, ó, tua farmácia está aqui, ó. Está aqui, ó, manga, melão, não sei o que, está tudo aqui, ó. Alface, chicória, está aqui. Se a gente comer direitinho, a gente não fica doente. E por isso é que eu gosto desse negócio. Olha só quantos antioxidantes, cada um melhor que o outro. Ácido ascórbico, a vitamina C, né? Ácido fenólico vai virar folato de sódio. Então, ó, antocianidina, flavonoides, olha só, tinham 6.000 e poucos trabalhos científicos na Biblioteca Americana de Medicina, que é a maior biblioteca do mundo, né? Inclusive de medicina. Tinham mais de 6.000 trabalhos sobre esses antioxidantes aqui,
que tem no nosso chazinho, aquele negocinho lá bonitinho, tá bom? O hibisco, ele, entre outras propriedades, ele é bactericida, antimicótico, ele abaixa o colesterol, ele é levemente diurético, ele ajuda a eliminar a água em excesso que está no sangue. Quando elimina a água que está no sangue, o que ele faz? Ele diminui a pressão arterial, ele facilita o trabalho do coração. O coração é uma bomba que manda sangue para vasos, e aquele vaso, se estiver muito rígido, ela tem que fazer força. A força é medida naquele nosso aparelhinho com o nome de pressão arterial. Então, nós precisamos relaxar aqueles vasos, e a gente precisa diminuir a quantidade de líquido, de sangue, né? No caso líquido, né? que vai para aquele vaso. O hibisco ajuda isso, fazer isso aqui, e por isso ele é um antihipertensivo importante. Ele vai curar a sua hipertensão arterial sem você precisar tomar mais remédio? Não, mas você vai tomar muito menos remédio, muito menos, ok? E é muito bom, porque remédio para pressão arterial alta faz mal. Ele não é muito bom, principalmente para o homem, dá aqueles probleminhas que a gente não gosta, tá ok? Então, aí você tem que tomar um vasodilatador, aquela coisa toda, tá bom? Então, ele é um anti-inflamatório importante, tá? Olha só, Jornal Internacional de Farmácia e Biociências, determinação da atividade antioxidante do hibisco, sabe, da linfa. Esse jornal é que descreveu todo aquele para mim, né? Descreveu todas aquelas propriedades. E aí eu fui atrás para confirmar. Tinham mais de 6.000 publicações mostrando a mesma coisa, tá? É um anticancerígeno, o hibisco é anticancerígeno. Olha só, Câncer Therapy, Jornal de Terapia do Câncer, Journal of Cancer Therapy. Seletiva citotoxicidade em apoptogênico, atividade do hibisco, eu vou traduzir, no extrato aquoso contra o MCF7, que é um tipo de tumor de mama, câncer de células de câncer desse tumor aqui, tá? Apoptogênico, apoptose é um nome tão bonito para mim, eu acho tão bonito que foi minha senha durante muito tempo. Pode usar, apoptose. Então, a apoptose é o suicídio celular. A célula tem uma hora que ela diz assim, sabe uma coisa, eu vou morrer. Ela se mata, tá? Ela morre. Isso chama-se apoptose em medicina. Então, o que acontece? O hibisco induz a célula cancerígena a se suicidar. Morre aí que você está me atrapalhando a vida. Então, olha só, mulheres, câncer, homem também tem câncer de mama, tá? Câncer de mama, hibisco é um protetor muito importante, muito importante. Deixa seu remédio ser seu alimento. Deixa seu alimento ser seu remédio, e seu remédio ser o seu alimento. Hipócrates, não inventei esse negócio não. Olha aqui outro, Nutrition, Instituto de Pesquisa de Nutrição. Hibisco, extrato de hibisco reduz o colesterol sérico em homens e mulheres. Está aqui, está um N, está errado aqui, eu escrevi errado N, mas vocês entenderam. Entre homens e mulheres, ele reduz o colesterol. Aí fica difícil, né? Infelizmente, os doutores, um dia eu converso com vocês, mas nós somos treinados a fazer o que está naquele livro que foi escrito por alguém famoso, mas e que o laboratório disse que era aquele que a gente tinha que ler. Então você vai no consultório, o seu colesterol está normal, assim, o normal que eles aceitam hoje é 180. Está 189, está tudo, simvastatina. Não, que é um veneno. Toma um chazinho, muda a sua alimentação. Para que tomar um negócio que vai afetar seus músculos, vai afetar seus ossos, não precisa de outra coisa. Mas o doutor não raciocina assim, ele foi treinado por laboratório. Se você disser isso aqui, pouquíssimos médicos no mundo que leem, que estudam e que fazem isso aqui, tá?
mas eu tenho convicção do que eu estou falando. Aí vem o efeito colateral. Por que o hibisco está aqui? Porque ele emagrece. Ele emagrece. Ele emagrece por bloquear a formação de açúcar a partir do amido. Então você está comendo, a gente come amido o tempo todo, aí ele vai e bloqueia a produção, a transformação do amido em açúcar. Tá? Ele tem uma enzima, né? Ele bloqueia a amilase, que transforma o amido em açúcar, e com isso o teu açúcar no sangue, depois da comida, pós-prandial, ele está mais baixo do que estaria se você não estivesse tomando o hibisco. Ok? E tem uma outra coisa muito interessante no emagrecer. Beber chá após a refeição vai ajudar a reduzir a absorção de carboidrato e vai gradualmente diminuindo o seu peso, né? Vai emagrecer. Mas ele faz uma coisa muito interessante que ainda não apareceu. Ele evita o acúmulo de gorduras, tá? Lembra que a adipogênese, lembra que eu falei que as células de gordura elas já existem, a gente só fica enchendo elas de gordura, como se fosse uma linguiça, né? Pois ele evita que isso aconteça e Tá, isso aqui é a explicação. Então ele evita que você enfie a gordura dentro daquelas células que é o que chama adipogênese. Ok? Doutor, melhor área para tomar esse chá sempre após as refeições? De frutas vermelhas. Pode tomar antes também, não tem problema. Eu tomo durante, né? Eu tomo chá quente na minha refeição. Tá? Hora eu tomo verde, outra hora eu tomo esse. Tá? Não, antes, depois, problema não. Tá? Doutor, dizem que ele é contraindicado para diabéticos, é verdade? Ele é contraindicado para diabético? Eu queria saber por quê. Aonde que ele indica? Se ele abaixa a glicose, ele é contraindicado para diabético? Muito pelo contrário, ele é indicado para diabético. Tá? Olha só, voltando aqui, ó. O que ele faz? Ó? O chá induz... mais um. Vai reduzir a absorção de carboidrato. Além de reduzir a absorção de carboidrato, que é o açúcar, que vai dar açúcar, acho que vai aparecer aqui. Ele ativa a produção de insulina efetiva. O diabético, ele tem alguma produção de insulina, só que a insulina dele não é eficaz. A gente chama que ele tem uma resistência insulínica. Aí o hibisco faz com que o fígado produza melhor insulina, que passa essa dificuldade do diabético, né? A insulina é produzida no pâncreas, num cachimbo chamado idiotas de Langerhans. Essas idiotas no diabético estão funcionando de maneira errada. O hibisco e uma série de outras substâncias vão na idiotas e faz com que ele funcione melhor. Com isso, a liberação melhor de insulina de melhor qualidade. Ok? Entendeu? Então, o que é contraindicado é pegar açúcar e botar no chá para adoçar. Aí, o diabético não pode. Tá? Então, olha que coisa boa aqui, mulheres, olha só. O hibisco contribui para que menos gordura fique acumulada nos quadris e na barriguinha. Então, ele ficou conhecido, muito conhecido no mercado, porque ele evita a gordura da barriguinha, ele diminui a barriguinha. E aí, inclusive, eu ia tomar, né, porque minha barriguinha está um pouquinho grande, mas aí eu conselho que eu sou, antes de tomar, consulte as suas mulheres, que a minha disse, não senhor, não quero que você tome isso não, porque eu já estou acostumado com o efeito mata-borrão. O direito dela, né? A diversão dela, tudo bem. Tá? Tem gente que não sabe o que é mata-borrão. Tá? Mata-borrão é um dispositivo antigo, mas o efeito mata-borrão, minha mulher. Então, vou continuar com a minha barriguinha. Gangorra, tudo bem. Mas o mata-borrão é... Ok? Então, o hibisco é muito legal, tá certo? Bom, se o chá só tivesse hibisco, já seria uma maravilha.
Mas aí alguém se inspirou e botou esta maravilha que veio do Tibete, chamado goji berry, só produzido lá naquele lugar frio lá. É uma plantinha mágica também, tem esse nome bonito aqui, ó, tá? Riquíssimo em vitamina C. É um protetor do sistema imunológico inigualável, melhora o seu humor, evita a doença macular degenerativa. A nossa retina, com a idade, ela pode ir ficando hipofuncional, vai mudando, a circulação sanguínea vai diminuindo e você vai ficando cego com a idade. Nós chamamos de degeneração macular da idade, né? Degenerativa da idade. Em inglês é DMA. Protege, então o goji berry protege contra isso. Protege. Eu uso o goji berry, eu uso essas coisas todas, tá? E até hoje, outro dia uma paciente minha, até uma pessoa famosa, porque o marido dela é dono da Globo. E ela virou para mim: por que você não usa óculos? Ela é mais nova que eu. Sei, papai, você não quer? Não é possível. Aí depois eu falei para ela: o nome da atriz, eu faço isso. Experimenta, talvez, tá? Sempre é tempo de regenerar, tá? Então, ele protege o sistema cardiovascular. Por isso ele ficou mais famoso ainda, porque ele evita que a gente tenha infarto, trombose e outras coisas mais, tá? Todas essas substâncias, elas protegem você contra a trombose de você estar sentado no avião durante 15 horas, desse tipo de coisa, porque ela, vamos chamar assim, ó, esse é um termo leigo, afina o sangue, tá? Não é que eu não gosto de ter, porque para nós médicos isso não é, mas o termo leigo é afina o sangue, e isso evita a trombose, tá ok? O goji berry é um poderoso antioxidante. O antioxidante serve para quê? Para evitar o estresse oxidativo, que vai causar doença. Então, caramba, meu Deus do céu, pô, não tem por que não usar mais, não é possível. Protege a visão da doença macular, equilibra os níveis de colesterol, protege o cérebro contra doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer e outros tipos de demência. Ok? Por falar em Alzheimer, eu não tenho nada contra o laboratório ganhar trilhões de dólares, mas por favor, não usem aspartame, tá bom? Provavelmente um dos grandes responsáveis pelo Alzheimer, aspartame. E ainda emagrece. Mas para mim isso é efeito colateral, que eu gosto dele proteger meu olho e meu coraçãozinho, né? Pontua. Ele tem muita vitamina C, portanto, o seu sistema imunológico, sua captação de ferro, toda a sua imunidade, está tudo lá em cima, melhora o seu humor, você vai para campo com mais felicidade. Agora eu vou, agora que eu vou bater essa meta, entendeu? Goji berry, é chato, evita dano, protege o sistema cardiovascular, ele tem uma quantidade de nutrientes, 42 gramas de goji berry, tem 22 vezes mais vitamina C que a laranja, 6 vezes mais do que o uísque. É riquíssimo em carotenoides. E eu vou contar um segredo, eu estou estudando isso, é novo, saiu no final do ano passado. É uma molécula chamada Methuselah, que é em árabe, israelense, não, como é que é a língua do Israel? Hebraico. Methuselah, que quer dizer Metusalém. Parece que é a molécula da longevidade. E ela está nos beta-carotenos, tá? Isso aí, um dia, já tem só um livro, está estudo. Mas eu vou começar a falar.
eu preciso explicar a minha vida agora. Bom, ali foi o Gogibé. 5 minutos? Nem comecei ainda. Putz, não vai dar. Vai faltar um chá. Olha só. Porra. Então vamos lá. Cranberry, fruto original da montanha dos Estados Unidos. É o seguinte, ó. Vamos negociar. Eu não venho a semana que vem, você me dá mais meia hora. Vamos negociar? O senhor volta semana que vem. Não, eu estou de plantão. Volta aqui. Tá legal. Olha só, vamos lá então, rápido aqui, não vai mais ter conversa. Quem dá meia hora para ele, levanta a mão. Até amanhã. Não vai ter mais conversa paralela para a gente poder andar rápido. Ó, Cambé é o seguinte, quando está o inverno nas montanhas dos Estados Unidos, os ursos dormem 6 meses. E aí ele acorda 6 meses depois, ainda tem aquela neve branquinha, e aí ele não consegue fazer xixi. 6 meses parado, ele não consegue fazer xixi. Isso já aconteceu comigo, eu dormia no dia seguinte, não conseguia. 6 meses, aí o que ele faz? Ele sobe as montanhas e vai lá e come cranberry. Cranberry também é chamada da uva dos montes. Ele come aquilo lá, aí dá aquela aliviada. Ele já vem emporcalhando aquela neve branquinha, tudo amarelo agora, tá? Isso é um fruto. Olha só, esse eu tenho que falar legal. Eu tenho que falar, olha só, também é rico em proantocianidina, um dos mais importantes antioxidantes que existe na natureza, 15 a 25 vezes mais potente que a vitamina E, e para inibir a translocação do intestino para a bexiga, pode passar bactérias gram-negativas extremamente perigosas e que causam uma coisa chata nas mulheres: cistite de repetição. Certamente, cheio de mulher aqui, graças a Deus, tem mulheres aqui que já teve e está tendo ou vai ter cistite de repetição. E como é que cura isso? Porque ela vai no ginecologista, no urologista, ele passa antibiótico, um mês depois volta. Vai melhor, um mês depois volta. Cranberry é que cura isso. Graças a Deus. Chá vermelho tem cranberry. Estou falando de tudo que tem no nosso chás. O cranberry, graças a Deus, já estão começando a receitar, tá? Ginecologista, já tem alguns trabalhos da urologia aqui no Brasil. O que ela faz? Ela vai lá, descola, porque quando você toma antibiótico, aí a Escherichia coli está colada na parede da sua bexiga. Aí quando você toma antibiótico, ela vira um esporo, fica escondidinha lá. Quando o efeito do antibiótico acaba, ela volta e faz a festa. Aí mais antibiótico. O cranberry vai lá, descola a safada e mata. Assim que cura cistite de repetição. Ok? Infecção urinária. Então, cistite tá ok? Infecção urinária. É composta de vitamina C, vitamina E, tem substância antioxidante, flavonoide, resfriado e, vamos lá, além de tudo, ó, ele mata o Helicobacter pylori. Então, ele serve para tratar também aquelas lesões ulcerosas do estômago, que a longo prazo leva a câncer. Ok? Leva a câncer. Ele mata o Helicobacter pylori, te livra dessa bactéria também, ok? É capaz de abarrar a colonização de bactérias que afetam o dente e que formam uma placa bacteriana no seu dente. E toda doença cardíaca, ou melhor, quase toda doença cardíaca começa por um problema na boca, tá? Isso vai ser outro papo. Mas a maioria das doenças cardíacas é a contaminação por uma bactéria da contaminação do seu dente, ok? Quando sair o seu bônus, procure um dentista e dá uma revisada, tá? Porque ali, eu estou dando um conselho sério, é na boca que começam as doenças cardíacas, tá? Então, previne as infecções do trato urinário, o suco de cranberry possui uma grande quantidade de antioxidantes e biomarcadores relacionados às doenças cardíacas. Ajuda. Acabou? Então, agora falta o chá vermelho do chá vermelho. Mas ainda tem o chá verde, poxa.
acelera o metabolismo, facilita a digestão, reduz o colesterol e é um poderoso devorador de gordura. Chá vermelho é uma maravilha. Ele é extraído da Camellia sinensis, que é a mesma planta que dá o chá verde, o chá branco, o chá preto, o chá marrom.